do Evangelho segundo de Lucas, capítulo 17, versículos de 26 a 37. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Assim como aconteceu no tempo de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os fez perecer a todos. Assim como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e os fez morrer a todos. Assim acontecerá no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver deixado suas coisas em casa, não desça para pegá-las. Assim, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrem-se da esposa de Ló. Quem tentar salvar a própria vida, a perderá. Mas quem a perder, a manterá viva. Eu vos digo, naquela noite, 2 estarão no mesmo leito, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo no mesmo lugar, uma será levada e a outra deixada. Então eu lhes perguntarei, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o cadáver, ali se reunirão também os abutres. Palavra do Senhor. Bom dia. O evangelho que ouvimos é a continuação daquele sobre o qual meditamos ontem. E hoje também desejamos estar de maneira muito especial com Jesus, que nos fala sobre o que acontecerá no final do mundo. E como notamos, são indicações as de Jesus que buscam nos preparar para o encontro definitivo com o Senhor, para podermos entrar no reino de Deus. E essas palavras, Jesus as dirige não aos fariseus, mas aos discípulos, aqueles que o seguem. A mim, a você, a cada um de nós. E o que ele diz, assim como aconteceu no tempo de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, tomavam esposa, tomavam marido, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os fez perecer a todos. Como aconteceu também nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Eis, Jesus toma como modelos de discernimento Noé e Ló, ou seja, enquanto eles construíam um lugar de salvação e escapavam da morte, seus contemporâneos, acreditando estar fazendo seu próprio interesse, o que faziam? Viviam suas vidas, se divertiam, comiam, bebiam, tomavam esposa e marido, ou seja, como, se nota, não é que estivessem fazendo coisas negativas e muito pelo contrário, mas haviam assumido tudo isso como prioridade em suas vidas. Para eles, existia somente isso. Era como se essas coisas fossem as mais importantes para eles, sem se abrir para a dimensão espiritual. A dimensão que vem de cima. E não percebiam que estavam construindo sua própria perdição eterna, enquanto esses depois afundam na água e queimam no fogo, como nos tempos de Noé e de Ló. Aquele que segue Deus. Aquele que segue Jesus Cristo conhece outra água, conhece outro fogo. Aquele que segue Cristo é regenerado pelo batismo, é imerso na vida da Santíssima Trindade e renasce para a verdadeira vida. De fato, seguir o caminho de Deus não significa fugir da realidade, absolutamente. Mas seguir o caminho de Deus, que é o amor. O amor com letra maiúscula é um compromisso de viver com uma mentalidade diferente. Os compromissos que cada um de nós é chamado a assumir no mundo, não sendo do mundo, não pertencendo ao mundo, mas vivendo plenamente no mundo. Todas as coisas passarão, tudo passa, mas o que não passa é o amor que eu coloco nas coisas que faço. Então, essa experiência permanece para sempre, será eterna. Por quê? Porque eu permiti que Deus penetrasse e habitasse o meu tempo. Como diz Jesus em sua oração ao Pai, antes de deixar este mundo, no capítulo 17 de São João. Nos versículos de 14 a 17, Jesus diz: Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. E se não são do mundo, como eu não sou do mundo, santifica-os na verdade.
a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Qual é o desejo de Jesus? Não é o de nos tirar do mundo. De fato, não podemos viver outro tempo que não seja o presente, e não podemos viver nossa vida em um lugar diferente daquele em que nos encontramos. Por isso, o lugar é o tempo do reino de Deus. Onde está? Quando é? Está sempre no nosso aqui e agora, no nosso presente. E Jesus continua e diz: assim acontecerá no dia em que o Filho do Homem se manifestar, o dia em que Jesus se manifestará. Será como aconteceu nos dias de Noé e de Ló, que são como todos os dias da história humana. A salvação não se encontra em algo extraordinário, não, mas na cotidianidade da vida. É aqui que somos chamados a ouvir Sua palavra. É na cotidianidade da vida que escolhemos, ou não nos deixar guiar pela nossa guia, que é Jesus, ou não nos deixar guiar por Jesus. E se não nos deixarmos guiar pelo Mestre, quem pega nossa mão? O inimigo a pega. E se o seguirmos? Se seguirmos o inimigo, o que fazemos? Caminhamos, vivemos e vamos em direção a um caminho que nos faz perder, rumo à perdição eterna. Naquele dia, continua Jesus, quem estiver no terraço e tiver deixado suas coisas em casa, não desça para pegá-las, assim como quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrem-se da esposa de Ló. Jesus diz, naquele dia, em qual dia? Naquele dia se cumpre para todos a separação de tudo. Por isso Jesus diz antecipadamente ao discípulo: quem de vocês não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. É inútil o arrependimento, o retorno é impossível. Quem põe a mão no arado, diz Jesus, e depois se volta para trás, não é adequado para o reino de Deus. É como a esposa de Ló, porque quando olha para trás, se torna uma estátua de sal, ou seja, fica petrificada, fica imóvel. Por quê? Porque desobedeceu ao que Deus lhe disse, não olhe para trás, e não pare dentro do vale. E isso vemos no livro de Gênesis, capítulo 19, versículos de 17 a 26. Porque quem olha para o passado permanece imóvel, não se move, não caminha, não vive o presente. E se não vive o presente, não se dirige para o futuro. Está estático. E Jesus continua e diz: quem tentar salvar a própria vida, a perderá, mas quem a perder, a manterá viva. Mas este é o resumo do ensinamento de Jesus. Esta palavra de Jesus é a chave da vida. Quando é que a pessoa se perde? Nós nos perdemos, ou seja, perdemos o gosto da vida. Quando somos movidos pelo egoísmo, quando nos fechamos em nós mesmos, quando nos defendemos dos outros, que vemos como possíveis inimigos, então tentamos nos salvar e buscamos encontrar seguranças humanas. E quanto mais encontramos seguranças humanas, mais nos barricamos, e mais temos medo que os outros tirem o que conservamos. E enquanto Jesus nos oferece outra solução que parece paradoxal, nos salvamos e nos mantemos vivos se, movidos pelo Espírito de Cristo, somos capazes de perder nossa vida por amor. Como a água que por si só é fonte de vida e de fecundidade, onde flui e onde chega, mas se dissesse entre si, não é justo dar a mim mesma, dar a mim mesma a todos. Não é justo que eu percorra todos os lugares desertos, mas que se arranjem, eu coloco represas e desfruto do que sou e do que tenho, porque a água é minha, sou eu. E o que aconteceria se a água dissesse isso e fizesse isso? Aquela água se tornaria um lago que fede e até mata os seres vivos que o habitam. Mas a água não é feita para estagnar, a água é feita para fluir, para ir, para fecundar, e assim é a nossa vida. Não posso me enclausurar, não posso enclausurar em mim mesmo os dons que o Senhor me deu. Quanto mais eu os dou,
mais se fortalecem. Menos eu dou, mais os perco. Mas toda vez que ouço esta palavra, lembro-me de uma experiência que tive quando estava no Peru, na época do terrorismo, que sempre me fala e que outras vezes contei. Mas assim me vem espontaneamente também lembrar dessa experiência para perceber o valor da vida e da vida em Cristo, em Jesus. De fato, lembro-me. Quando estávamos em Lima, no Peru, um sacerdote amigo nos pediu para ir à sua paróquia, nos Andes, para ajudá-lo a evangelizar os países que lhe haviam sido confiados. Era uma paróquia muito ampla e nós estávamos lá. Fomos, éramos 2, e então nos encontramos, o pároco que era nosso amigo, nós 2 missionários, e havia também outros catequistas, outros leigos, que haviam se formado e que estavam prontos para ir aos vários países para levar a palavra de Deus. E assim nos despedimos, oramos juntos e cada um foi para a sua missão, um pouco. E o que aconteceu? Nós fomos para um país, foi muito bem, a recepção foi muito bonita, e sobretudo, 2 catequistas foram, de fato, para um país em uma aldeia, bastante longe da paróquia, mas ali sempre nos Andes. E quando entraram no país, neste vilarejo, foram recebidos por algumas pessoas, em particular por 2 homens que se aproximaram e perguntaram a eles: "Mas quem são vocês?" E esses 2 homens, esses 2 catequistas disseram: "Nós viemos da paróquia. O pároco nos enviou e viemos para fazer momentos de oração com o povo. E, portanto, estamos pensando em ir lá na igreja para reunir as pessoas para poder orar e anunciar a palavra de Deus." E essas 2 pessoas da aldeia disseram a eles: "É melhor que vocês não façam isso." Por quê? Porque se vocês forem à igreja, não voltarão mais ao seu país. Então pedimos que voltem ao seu país. E eles se olharam, agradeceram, mas continuaram e foram até a igreja. Foram perguntar a alguém se tinha a chave da igreja. Uma senhora, era a sacristã. Então, ela abriu a igreja, tocaram os sinos e as pessoas, pouco a pouco, se reuniram e a igreja se encheu e já estavam começando a orar. Os 2 estavam lá, no púlpito, para anunciar a palavra do Senhor. E enquanto já estavam anunciando a palavra do Senhor, entraram na igreja 2 pessoas encapuzadas com uma pistola, um fuzil. O silêncio caiu na igreja. Essas 2 pessoas se aproximaram desses 2 catequistas e um deles disse: "Dissemos a vocês para não entrarem na igreja. Eu tinha dito que se vocês fizessem isso, não sairiam vivos deste país. Agora, para que vocês possam sair vivos deste país, pedimos e ordenamos que joguem a Bíblia no chão, que a pisoteiem, que cuspa sobre ela. Se não o fizerem, não sairão vivos daqui." Os 2 catequistas se olharam por um momento. E então um dos 2, pegando a Bíblia, a jogou no chão, cuspiu sobre ela e a pisoteou. E o outro catequista, vendo o que havia acontecido, olhou para os 2 homens encapuzados e disse a eles: "Eu nunca farei isso, porque para mim a Bíblia não é um livro qualquer. Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Jesus. E Jesus, que veio ao mundo, deu sua vida por mim, para me salvar. E eu nunca jogarei a palavra de Deus no chão. Nunca jogarei Jesus no chão. Nunca o pisarei e nunca lhe cuspirei em cima. Se quiserem, estou aqui. Matem-me." Essas 2 pessoas encapuzadas não esperavam uma resposta assim. Por isso, um dos 2, dirigindo-se àquele catequista que havia jogado a Bíblia no chão: "E não estamos aqui para julgá-lo ou não pelo que ele fez, mas dirigindo-se
A esse catequista, a essa pessoa encapuzada, ele disse: se você não está disposto a dar a vida por algo ou por alguém em que você acredita, você não é nem digno de viver. E apontando a pistola para ele, o matou na frente de todos. E foram embora. Uau! Nós não estamos aqui para julgar o que aquele catequista fez. Quem sabe? Talvez ele tenha pensado que a Bíblia poderia ser comprada novamente. Que haveria outra. Não se sabe. Não sabemos. Mas ele fez aquele gesto certamente para salvar sua própria vida. E em vez disso, a perdeu.